livro do Apocalipse, sexto capítulo, livro do Apocalipse, o capítulo 6, verso 1 a seguir. Livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Vamos ler somente o verso 1 e o 2. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi legado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Amém, povo de Deus? Amém. Aqui, nós começaremos então o estudo das profecias que haverão de se cumprir nos últimos dias, aleluia, na face da terra. Logo após o arrebatamento, os irmãos sabem que haverá o arrebatamento da igreja, onde Cristo levará a sua igreja. Segundo os teólogos, meus Deus, e os estudiosos da Bíblia, das profecias, há um estudo na teologia que chama escatologia. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou é chamado também pelos teólogos da doutrina das últimas coisas, aonde é um ramo na teologia onde eles se especializam em estudar as profecias, não somente do Apocalipse, mas Mateus 24, 25, Daniel, algumas profecias de Isaías e tantas outras na Escritura que se referem ao período final da face da terra. Então esse estudo chama-se escatologia. Nós falamos bastante sobre anjos no capítulo 5, e também tem um nome na teologia, parece, chama angelologia, estudo de anjos. Os irmãos sabem que teologia é estudo. Então, geologia, estudo da terra, filosofia, tudo que tem logia. A palavra é estudo. Então, a escatologia é uma doutrina que ensina as últimas coisas, é um estudo das últimas coisas, ressurreição dos mortos, juízo final, arrebatamento, anticristo, falso profeta, meu Deus, e novos céus, nova terra, inferno, anjos caídos, condenados. Então a escatologia é uma matéria que ela se aprofunda nesse assunto. Aleluia. E por que eu estou falando disso? Porque dentro do estudo da escatologia existem várias escolas de interpretação das profecias. Várias interpretações. Tanto se você comprar uma Bíblia de estudo Dake, uma Bíblia de estudo John MacArthur, uma Bíblia de estudo pentecostal da Assembleia de Deus, uma Bíblia de estudo Thompson, não sei se vocês já ouviram falar Thompson, uma Bíblia de estudo Plenitude, da editora Vida, uma Bíblia de estudo Genebra, que é um estudo mais sobre a época protestante da Reforma. Você vai perceber, se você comparar elas, que cada uma vai dizer, os estudos que ela tem, vai dizer um pouquinho diferente da outra. Tanto que se você abrir a Bíblia de estudo aí, você vai ver que em cima é a Bíblia normal, que é igual todas, e embaixo tem os comentários. Então, nessas Bíblias de estudo, os comentários divergem muito. Até mesmo os livros. Os 2 livros que eu tenho aqui da CPAD, da Assembleia de Deus, o livro que eu tenho no computador ali do Hernandes Dias Lopes, que eu usei bastante na interpretação das 7 igrejas, e todos eles têm divergência entre eles mesmos. Eu tenho um manual lá de escatologia da editora Vida, dá mais de 600 páginas. Então, existem várias escolas teológicas que interpretam o Apocalipse. Alguns acreditam que o arrebatamento não acontecerá. Eles acreditam que o arrebatamento será junto com a segunda vinda de Jesus, que todo olho verá. Então existem várias interpretações. Aqui eu creio que a partir do 6º capítulo se desencadeia, começa a falar sobre a grande tribulação. Que a Bíblia dá um período para este tempo
chama um tempo de angústia para Jacó, um tempo a qual, pela Bíblia, será de 7 anos. E antes dessa tribulação acontecer, eu creio, segundo os estudos, livros, que eu já li vários livros sobre isso, eu creio que a igreja será arrebatada antes desses 7 anos. Essa é a minha visão escatológica, respeito às outras, porque é o que vai acontecer ainda, então ninguém pode ser o dono da verdade nesse assunto, a não ser Deus. E Deus acho que faz questão de deixar muitas coisas em mistério, só para os homens ficar tentando saber a hora e o dia. Mas uma coisa é certa, nós não sabemos o dia nem a hora, por isso que Jesus disse, pode ser a qualquer momento. Ele não pode só vir para todos, como pode vir individualmente para cada um de nós, através da morte natural, por enfermidade, por acidente, ou qualquer tipo de morte a qual estamos sujeitos. Então, a minha visão é, o arrebatamento acontece, então, vai desencadear esse período chamado na Bíblia de grande tribulação. Daniel, capítulo 9, antes de começarmos a estudar o capítulo 6, não podemos deixar de olhar Daniel 9. Daniel, capítulo 9. Aqui tem um mistério nessa palavra, muito interessante. Daniel 9, verso 24. Até o 27. Daniel 9, 24 e 27. Glória! Diz assim: 60 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui está falando sobre Jesus, a sua morte na cruz. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as canqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, refere-se ao anticristo, destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então essa profecia tem gerada essas 70 semanas de Daniel. Se você ler isso, parece que é difícil de entender. É um mistério que leva muitas pessoas a debater. Mas essas 70 semanas se refere a um período, pois cada semana se refere a um ano. Então, quando aqui no verso 27 fala, que ele prepara um concerto por 1 semana, ou seja, por 7 dias, 7 anos. Mas na metade da semana, ou seja, na metade, nos 3 anos e meio, ele quebrará esta aliança. Isso aqui já é um outro estudo que nós vamos estudar lá no capítulo 12, que é sobre o anticristo. Mas esse é o período da tribulação, 7 anos. Só que antes desse período veio Jesus. Então, olha só que interessante. A base para crer que a tribulação será de 7 anos encontra-se na 70ª semana, que nós vemos agora. Na referida passagem, vemos que 70 semanas de anos são decretadas para o povo de Israel. 69 que se iniciaram com o retorno de Esdras, em 457 a.C. E até o início do ministério do Messias já se cumpriram. Ou seja, todas essas semanas que Daniel profetizou já se cumpriram. A reconstrução do templo,
a volta de Esdras para Meu Israel, Deus, meu Deus. depois a vinda do Messias, para no verso 24, aqui 25, para salvar o povo do pecado, e logo em seguida já era para começar o fim, só que não começou, o relógio parou. Por que o relógio parou? Vamos ver aqui. Os eventos da 70ª semana não se seguiram imediatamente, pois a era da igreja abriu um parênteses, até que o programa de Deus com respeito à presente era esteja completo. Uma vez falaram para Jesus quando seria o fim, falou sobre a igreja, e Jesus falou que haveria um tempo antes do fim chamado tempo dos gentios. Então é nesse tempo que estamos vivendo, o tempo dos gentios, até Deus tratar com Israel novamente, nessa última semana que Daniel profetizou, que será o fim de tudo. A grande tribulação, onde virá um falso príncipe, o anticristo, que enganará eles, que fará aliança com eles de paz, com os seus inimigos, mas depois na metade quebrará por causa dos juízos que Deus vai derramar sobre a terra. Então, Aleluia. essa semana ainda não aconteceu. Por quê? Por causa da era da igreja, o mistério. Por isso que Paulo chama a igreja de mistério, e chama o evangelho de mistério. Porque a igreja não foi literalmente como foi a vinda de Jesus profetizado por Isaías, pelos Salmos, por tantos profetas, eles falavam com detalhes a vinda de Jesus. Mas a igreja, raramente você vai achar alguma profecia no Antigo Testamento sobre ela. Ela era um mistério que estava oculto. Aleluia. Esse mistério estava oculto no coração de Deus somente. Então foi desvendado nos últimos tempos. Por isso você vai lá começar a ler Efésios, Colossenses. Por isso Paulo vai falar que chama a igreja de mistério, que estava outrora oculto, mas agora foi manifestado. Esse é o mistério. A igreja. Então, essa profecia parou. Até o tempo dos gentios, onde nós vivemos. Eu já falei sobre isso aqui no estudo de Romanos. Foi no capítulo, no estudo sobre Israel, no capítulo 9, Paulo fala sobre Israel. Se o irmão quiser escutar sobre o tempo dos gentios, tem lá na internet. Está escrito assim, estudo bíblico, Romanos capítulo 9. Então você vai ver lá, capítulo 9 e 10, eu vou falar bastante sobre esse tempo dos gentios, a qual nós somos enxertados na oliveira, até se cumpri-lo, para que então Deus volte a tratar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse é o tempo da grande tribulação. Muita gente tem indagação sobre isso. Muita gente tem várias interpretações, mas essa é a minha visão. Então, entrando já nesse capítulo de número 6, o Cordeiro de Deus, João continua no céu, irmãos. Nós estudamos no capítulo 5, que João viu lá, um livro selado com 7 selos. Que eu disse aqui que muitos dizem que aquele livro é o livro da vida, é isso e aquilo. Mas aquele livro é isso aqui, ó. Ele vai começar a abrir e vai mostrar o que está escrito nesse livro. Que são os juízos de Deus. Aleluia. Então, João vê o Cordeiro com o livro, e o Cordeiro vai abrir um dos 7 selos que está ali. Então diz a Bíblia, e ouviu um dos 4 seres viventes. Lembra dos seres viventes que estavam lá no céu? Então um dos 4 vai dizer, vem e vê. Vi então e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencedor para vencer. Então, João vê o Cordeiro, João vê Jesus abrindo o primeiro selo daquele livro, que ninguém era digno de olhar para ele, nem tampouco tocá-lo ou lê-lo. E na abertura desse primeiro selo, a qual aquela criatura vivente clamava para João, vem e veja, vem e vê. Algumas traduções dizem assim. Então, João vai olhar e ele vê um cavalo branco. Aleluia. E o seu cavaleiro montado nele estava com arco. E foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Então, esse nessa abertura desse selo, o presente capítulo marca o início do período sombrio da grande tribulação. Isaías 16, versículo 4,
vai falar sobre esse período. Isaías 16, verso 4. Diz assim: habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, os opressores são consumidos sobre a terra. Então aqui está falando sobre Israel, na grande tribulação, que muitos vão se refugiar em Moabe, vão fugir de Israel por causa da perseguição do anticristo. Isaías 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Por causa da sua iniquidade, a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, a gente fala do juízo, julgamento, período, do julgamento de Deus, onde Deus manda o povo dele que vai viver nesse período se esconder na sua casa, fechar as portas até que passe o dia da ira. O dia da ira de Deus. Jeremias 30, versículo 7. Jeremias capítulo 30, verso 7. Então são alguns versículos aí que falam sobre a grande tribulação. Jeremias capítulo 30, verso 7, diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Jeremias 30, verso de número 7, fala sobre a grande tribulação, fala sobre o julgamento de Deus. Mateus, também vamos em Daniel, Daniel 12, 1. Daniel, capítulo 12, verso 1. Então, todos esses períodos se referem à grande tribulação, a angústia que será. Oh, aleluia! Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio, do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles que estão escritos no livro, que Daniel disse, serão abreviados aqueles dias. Então, nós vemos que a grande tribulação, esse período de 7 anos, conforme a nossa base de Daniel, sobre as 70 semanas, não é uma invenção do pastor, não é uma invenção de teólogos. Isso é uma verdade bíblica que foi confirmada aqui em várias passagens. Tem mais algumas em Apocalipse aqui que eu poderia ler. Eu vou ler só mais uma de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Fala sobre a verdade desse julgamento. E as pessoas, elas não querem acreditar nisso, né? Como elas não queriam acreditar que o dilúvio viria, elas também não querem crer num Deus que fará isso com a terra, derramará o seu juízo sobre a terra. Eles não acreditam, eles acreditam num Deus de amor, num Deus que faz vista grossa com o pecado. Mas um Deus que é amor é um Deus que é justo e é santo. Nós vemos na Isaías, na profecia,
que Deus vai requerer todo o sangue derramado nessa terra, vai fazer vomitar a terra, vai trazer juízo sobre essa terra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 6, diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, para que este período comece, existe alguém que está detendo o anticristo, está detendo essa tribulação, a qual alguns dizem que é a igreja, outros dizem que é o Espírito Santo, e várias interpretações sobre isso. O Espírito Santo não acredito que seja, pois ele sempre esteve na terra, de uma maneira onipresente, está em todos os lugares, diz a Bíblia. Eu creio que a igreja verdadeira, Meu Deus, será arrancada. Então, oh, glória. manifestar-se-á, porque depois do arrebatamento, então, começará esse período, onde o próprio Deus, Aleluia, dará autoridade a besta, dará poder a besta, para enganar as pessoas. O próprio Deus. Ah não, mas aí você forçou a barra, não pode ser não. Lê o verso 11 e 12 aí, Tessalonicenses. 2. Vamos continuar a leitura. 2, verso 9, para os irmãos entenderem. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano e de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A marca dessa palavra aí, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso Deus, não é o diabo, é Deus, lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, esse será o tempo do julgamento de Deus. Todos que rejeitaram o Evangelho e que estão rejeitando nessa terra, o próprio Deus lhes enviará a operação do erro na sua maior potência, que será o anticristo, o falso profeta, para enganar. Paulo diz sobre o juízo de Deus, olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é o que nós estamos lendo aqui, só que é o capítulo 1, verso 8, diz que a vinda do Senhor será, verso 7, a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conheceram a Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os seus crentes. Aleluia. Portanto, nosso testemunho foi Glória a Deus. Então aqui fala sobre o juízo, o julgamento de Deus, o dia da grande tribulação. Meu Deus, meu Deus. Então, todos esses acontecimentos de Apocalipse 6, eles terão lugar logo após o arrebatamento da igreja por Jesus Cristo. Conforme está em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, se você quiser marcar aí, fala sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 17, também fala sobre o arrebatamento, que seremos arrebatados. Então são dois textos. No Apocalipse 3, versículo 10, fala que a igreja, por se manter fiel, será salvo da tribulação que virá sobre todo o mundo. Então, essas são as bases bíblicas para o arrebatamento. João capítulo 14 também fala sobre isso. E não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar, e quando eu for, virei para vós e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, alguns teólogos ali creem que João 14 também se refere ao arrebatamento. A vida de Jesus a seus santos, a sua igreja, para levar junto com ele. Então, Aleluia. não tem como nós dizermos que o arrebatamento é uma invenção
teológicos, conforme algumas visões apocalípticas dizem que não haverá arrebatamento. A Escritura é clara. Quer um texto mais claro que 1 Tessalonicenses 4, onde diz claramente que os que estiverem mortos ressuscitarão, nós os vivos seremos arrebatados. A palavra arrebatado no grego significa arrancados com força, raptados, sequestrados. Então, arrancados com violência. Esse é o termo para arrebatamento. E em Coríntios também diz a mesma coisa. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Paulo vai dizer que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas no abrir e piscar de olhos seremos transformados. Com um corpo semelhante ao do Senhor. Então, aleluia! é a doutrina bíblica. E nós cremos que isso, a partir então do capítulo 6, onde vai tratar o juízo de Deus sobre a terra, a igreja já não estará mais presente sobre isso. Já não participará mais dessa grande tribulação. Até porque a grande tribulação é o tratamento de Deus com Israel. Onde Deus vai tratar com Israel. Vem ver. Estudaremos o capítulo 6, que está em foco com o capítulo 24, 5 a 35 do Evangelho de Mateus e Lucas. Neste estudo, o leitor deve observar como as escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada estado. O capítulo 6 relata a abertura dos 6 primeiros selos. Para bem entendê-los, devemos confrontá-los com a leitura de Mateus e Daniel 9. Voltemos aos selos. Em profecia, a enumeração e a ordem estabelecem cronologia. Aberto o primeiro selo, falou dos seres viventes. Pela ordem é a voz do leão. Como voz, como de trovão, vem. Muitas Bíblias trazem, vem, vem. Como se as duas palavras tivessem sido ditas a João. O vem é o chamamento na verdade, e olhei é eis, precede sempre algo de notável admiração. Então ele vê aquele cavalo branco. Ele olha a abertura do primeiro selo e vê esse cavalo branco. Agora a grande questão aqui é, quem é o cavalo branco de Apocalipse? Quem é? Aí é que eu disse para os irmãos, há várias interpretações. Eu vou dizer elas, depois eu vou dizer a correta. Alguns dizem que este cavalo branco é Jesus, este cavaleiro branco. Mas note bem, quem que está abrindo o selo? É Jesus. Então Jesus está abrindo o selo que ele mesmo está saindo do... Aleluia! Não tem lógica, né? Mas vamos ver. O próprio Cristo. Essa identificação do cavaleiro é provavelmente baseada em Apocalipse 19, 11 texto. Por que eles dizem que é Jesus? Em Apocalipse 19, diz que Jesus virá montado num cavalo branco. Ou seja, eles acham que é o mesmo cavaleiro, de 19 do 6 é o mesmo, alguns teólogos. Onde Cristo é de fato mostrado no cavalo branco. Todavia, os demais detalhes encontrados neste capítulo não se encaixam naquele. Além do mais, Jesus não se enquadra na sequência dos passos dos capítulos 6. Ele aqui é o cordeiro quebrando os selos. Seria confuso vê-lo tanto quebrando o selo como montando o cavalo branco ao mesmo tempo. Não devemos nos esquecer de que os 6 últimos cavaleiros são definitivamente maus. Ou seja, os outros cavaleiros são maus, então esse aqui também não pode ser bom. Esse é mau também, é o engano, não é Jesus. A frase, foi-lhe dado, note aí no verso 2, diz que foi-lhe dado por um tempo, ou seja, Jesus tem todo o poder no céu e na terra eternamente. Então foi-lhe dado por um tempo. A frase, e foi-lhe dado, por exemplo, no Apocalipse é usada frequentemente para indicar a permissão de Deus aos poderes do mal, para que levem a cabo seu nefando trabalho. Parece pouco difícil que Cristo seja incluso numa comparação, numa companhia tão pejorativa como a desses 6 cavaleiros. A segunda interpretação, o príncipe que virá, que fala Daniel 9:26, que nós lemos lá nas 70 semanas. Isso é, o anticristo. Na palavra anticristo, o anti significa no grego em vez de, em lugar de. Comparo com Mateus 20:28, onde Jesus disse que ele
não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Noutras palavras, o príncipe que há de vir não se autodenominará anticristo, nem clamará ser o Cristo real. Simplesmente dirá que Buda, Jesus, Maomé e outros foram apenas seus precursores, sendo ele o Cristo último e derradeiro, o cumprimento de tudo que havia sido predito. Ele personificará as ideologias políticas e religiosas de cunho anticristão, que hão de caracterizar a apostasia dos fins dos tempos. É possível que este cavaleiro seja anticristo. Alguns veem o arco sem brecha como símbolo temporário de vitória. Isso se encaixa no fato de ninguém ter sido capaz de guerrear contra a besta com sucesso. Apocalipse 3,14 diz que, enquanto a besta estiver na terra, ninguém vai vencer ela na guerra. Somente quando Jesus voltar, em Apocalipse 19, vai vencer ela. Ela vai vencer todas as guerras que ela tiver, nesses 7 anos ela vai vencer. Por isso que diz a expressão, foi-lhe dado um arco e saiu vencendo para vencer. Ou seja, Deus deu a ela esse poder para sair vencendo. Cavaleiro, cavalo, Aleluia. guerra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela inclusive guerreará contra os santos e os vencerá. Até mesmo contra os santos, porque aqueles que não aceitarem sua marca, ela vai guerrear nesse período e vai vencer, diz a Bíblia. Então, esse cavalo branco e esse cavaleiro simbolizam o anticristo, que manifestar-se-á na terra com um grande engano. A Bíblia diz que ele vai trazer falsa paz, vai trazer engano. Jesus disse que muitos viriam em nome dele para enganar. Então esse anticristo, que na palavra grega significa em vez de, em lugar de, quando o anticristo estiver no poder, ele não vai subir no palanque e vai dizer assim, olha, eu sou o anticristo. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer, eu sou o Messias. Jesus foi o Messias, Buda, Maomé, eu sou o maior do que todos eles. Então ele vai querer unir todas as religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, espiritismo, em uma só, onde terá o falso profeta que será seu braço direito. Então este homem, ele produzirá um grande engano na terra. Ele saiu vencendo para vencer. Então, este cavalo é o anticristo. A terceira interpretação, o desejo por conquista. Sendo que nenhum cavaleiro é chamado pelo nome, exceto o quarto, que é identificado como a morte, é provável que os demais cavaleiros sejam personificações do que há de caracterizar a grande tribulação. Como o desejo por conquista tem dominado todo ditador, tal ânsia não deixará de tomar conta do anticristo, pois será ele um ditador mundial. Então, ele terá um desejo insaciável por conquista, por vitórias, por terrenos, por dinheiro, por mais terra, por mais poder, assim como todo ditador que já houve na terra. Hitler, Mussolini, eles queriam mais e mais poder, mais e mais glória. Olha só que interessante esse comentário. Observemos cuidadosamente o contraste entre o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro do capítulo 19 do mesmo livro. Então ele vai mostrar a diferença. Por que esse cavaleiro do capítulo 6, branco, não é o mesmo do capítulo 19, que é Jesus? Ele vai mostrar a diferença. O primeiro cavaleiro é visto na terra, o segundo é visto no céu, Apocalipse 19. O primeiro tinha um arco na mão, o segundo tinha uma espada na boca, que é Jesus. O primeiro recebeu uma coroa, o segundo trazia consigo muitos diademas. O primeiro é visto sozinho, o segundo é visto acompanhado de um exército. O primeiro selo fala de um cavalo branco, o capítulo 19 de muitos cavalos brancos. O primeiro cavaleiro é anônimo, o segundo cavaleiro tem 4 nomes: fiel, verdadeiro, a palavra de Deus e um nome misterioso. O primeiro cavaleiro é visto logo no início da grande tribulação, o segundo só no final da grande tribulação. O leitor deve observar que somente está em comum a cor dos cavalos, no mais, tudo é contraste. Então a única coisa que tem em comum aí é a cor, só que é branca. Mas este do capítulo 6, como do capítulo 19, que nós vamos chegar lá na frente, que fala da vida de Jesus no final da batalha do Armagedon,
para destruir o anticristo, o falso profeta, e começar o reino de 1000 anos, não tem nada a ver. É somente acordo. É somente acordo. Assim também como o Apocalipse diz que o cordeiro, ele tem, vamos ver aqui se eu acho o versículo, tem 7 pontas e 7 olhos, ou algumas traduções dizem 7 chifres. Em Apocalipse 13 também diz que o anticristo tem 10 chifres. Então, o chifre, na verdade, é somente um símbolo do poder. Então, não significa que o cordeiro do capítulo 5 é o anticristo. Então, essa interpretação que muitos têm do cavaleiro branco aqui do 6, que é Jesus, está totalmente errado. Esse aqui é o anticristo, que virá como um falso Cristo. Então, até nisso ele vai querer imitar Cristo também. Então, aí você vê que ele é um imitador. E ele vai vir, foi lhe dado uma coroa. Aleluia. E saiu vitorioso para vencer. Então, ele será vitorioso, ele terá vitória nesses 7 anos. Ele vai promover o engano. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, terceiro versículo, que quando dizer paz, paz, haverá repentina destruição. Então, ele prometerá paz, ele fará aliança de paz por 7 anos, e na metade vai ser quebrada essa paz. Então ele vai mostrar a verdadeira face dele. Meu Deus, meu Deus. Esse é o símbolo do branco. A paz, a pureza, a religiosidade, a santidade. Tudo isso ele vai conseguir enganar as pessoas como um cara bom, um cara que é amor, um cara que fala bonito, mas só depois que as pessoas vão ver que é a verdadeira aberração, que é o verdadeiro iníquo, o homem mau, o homem perverso, pior do que todos os ditadores. E a história diz que Hitler, quando Hitler discursava para os soldados alemães, aqueles soldados chegavam a chorar e soluçar, quando ele começava a discursar. Tamanho era o poder que Hitler tinha para se comunicar e para influenciar a multidão, através de discursos. Agora imagine o poder sobre-humano que o anticristo terá, será possesso pelo próprio Satanás, para enganar as multidões com seu discurso. Se você vê políticos que fazem belos discursos que levam a multidão aos delírios, imagine só o ditador mundial que haverá. Então, esse é o cavaleiro branco, que vai se manifestar nos últimos dias. Esse primeiro cavaleiro provavelmente será o anticristo, um simulador de Jesus. Aleluia! Com qualidades negativas. Será, como veremos, uma das bestas no capítulo 13 do livro em foco. Isso pode ser interpretado na apresentação do mesmo ter apenas um arco. Meu Deus, meu Deus! E por isso trata-se de um simulador. Muitos comentaristas acham que a expressão para vencer não pode ser aplicada ao anticristo, sim à pessoa de Cristo. Mas devemos ter em mente que a mesma expressão é dita com respeito a esse ditador mundial. Em Daniel, capítulo 7, verso 21, de Cristo está dito que venceu. Deste, porém, e para vencer, está evidente nas duas visões, não é a mesma coisa. Ou seja, Cristo venceu. Está em Apocalipse 5:2. Este cavaleiro saiu para vencer. E o fato, alguns teólogos acreditam que o fato dele ter um arco, mas não ter flecha, é um simulador somente, é engano. Você sempre para uma guerra com arco, mas sem flecha, o que vai adiantar o arco? É só enfeite. Então, é isso que significa. Isso pode ser interpretado na apresentação do mesmo ter apenas um arco e não flecha, e que por isso trata-se de um simulador, um enganador. Ou seja, aquele que promete muitas coisas, mas não pode dar. Esse será o anticristo, um simulador, um imitador barato das coisas de Deus. Terceiro versículo. Vamos para o segundo selo. Segundo selo. Aleluia, aleluia, glória. Meu Deus. Ficou claro aí para os irmãos, né? Que esse aqui é o anticristo. O capítulo 19 é Jesus. Se você quiser, lê depois do capítulo 19. Vamos ler, senão vai tomar muito tempo. Até porque nós vamos estudar o 19 também. Quando chegar lá, eu vou relembrar o 19, capítulo 6. Amém. E mostrar de novo a diferença. Aleluia. 6, verso... Terceiro Terceiro versículo diz assim: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem.
E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dada uma grande espada. Então este é o segundo cavaleiro. João está atentamente olhando para o Cordeiro no céu, e ele abre o Meu Deus! Então o segundo ser vivente diz para ele, vem e vê. E ele viu outro cavaleiro. Aleluia! E este cavalo era vermelho. E Oh, glória! foi-lhe dado, ou seja, foi-lhe dado por esse período de 7 anos, tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dado uma grande espada. Então esse segundo cavaleiro é a guerra. É a guerra que virá nessa grande tribulação. A paz, nem tanto guerra, mas mais paz, olha lá. Oh, glória! E foi-lhe dado tirar a paz da terra. Agora me diz o que é paz. Sem paz não adianta mais nada. Meu. A paz é tudo, realmente, para nós. Imagina se não ter paz para trabalhar, para dormir, para... não ter paz. Se torna a sua vida um fardo. Isso será a grande tribulação. Por isso Cristo disse, se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne vai se salvar. Então a maioria diz que o cavaleiro vermelho é só guerra, mas é muito mais do que guerra. Porque é possível nós estarmos em guerra e estarmos em paz. Mas isso é pior do que a guerra. A paz vai ser tirada. A paz dos casamentos, a paz das famílias, a paz com a vizinhança, a paz entre as cidades vizinhas, a paz entre os estados, entre os governos. Não será somente algo sobre guerra do Brasil e Argentina, ou guerra dos Estados Unidos com o Canadá. Será como uma carne piscina. Um contra o outro, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. Será tirada a paz. A graça de Deus. Já falei aqui, eu vou falar de novo, que no ramo teológico existem, não que a graça de Deus seja duas coisas diferentes, é a mesma coisa. Mas existem dois nomes que os teólogos deram para a graça de Deus. A graça de Deus salvadora, que somente os salvos recebem para ir para o céu, e a graça comum. O que é a graça comum? A palavra graça significa favor e merecido. O que é a graça comum? É aquele versículo que Jesus disse: o sol nasce sobre bons e ruins, a chuva desce para bons e ruins. Então o fato de uma pessoa estar vivendo no pecado, vivendo na mentira, no adultério, na prostituição, matando um pedófilo, um estuprador, o fato de a chuva cair sobre ele, o sol nascer sobre ele, o ar que ele respira, a saúde que ele usufrui, isso é graça comum de Deus. E a paz, que ele aparentemente tem também. Aqueles sentimentos que não tormentam. Vão acontecer brigas entre os vizinhos, brigas entre os familiares, brigas e mais brigas, é porque a graça comum ainda tem restringido o coração perverso do homem, tem amarrado ele. A mesma coisa que a nossa carne, que a carne do mundo fosse um cachorro violento. E a graça de Deus fosse como uma coleira que segura cada um, para que o homem não se integre totalmente aquilo que a sua natureza má é. Então, essa paz que segura o coração do homem, a mulher, aleluia! vai ser tirada. Aleluia! Eu poder Essa jogar! paz será tirada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Em Zacarias, capítulo 1, verso 7 ao 17, e o capítulo 6, verso 1 8, existem visões, tanto de cavalos como de cavaleiros. Na primeira dessas passagens, a descrição de 4 cavaleiros de diferentes cores. Eles e seus cavaleiros percorrem a terra por expressa ordem de Deus. São cavalos sobrenaturais. O cavalo era comumente usado nas atividades guerreiras. Portanto, nesse ponto, os cavalos aqui citados representam guerras violentas e tragédia e julgamento divino. Aqueles que interpretam o livro do Apocalipse historicamente, veem nestes vários cavalos e cavaleiros eventos que já tiveram lugar, como a perseguição contra os cristãos ou os exércitos romanos
munidos de espada, em contato com os parcas, com arco. Note-se que os cavalos são, respectivamente, branco, segundo selo vermelho, terceiro preto, quarto selo amarelo. A cor em questão refere-se aos cavalos e não aos cavaleiros. Ela não representa o caráter dos cavaleiros, mas antes a natureza da missão de que estão incumbidos. Nos 4 primeiros selos existe o expressivo, bem ver. Nos antigos manuscritos aparece uma variação. Vem ver como dirigida a João. Meu Deus. A palavra vem como sinal dado ao cavaleiro para entrar em cena onde se desenvolve a ação. O cavalo vermelho. Quem é esse cavalo vermelho? Vamos ver aqui. Que interessante. Vermelho, a guerra. Jesus disse em Mateus 24:6: e ouvirei de guerras e rumores de guerra. No texto de Zacarias, capítulo 1, verso 8, em Zacarias, capítulo 1, verso 8, também tem um cavalo vermelho. É quem encabeça a lista. Para um comentário mais expressivo, vejamos o que segue: vermelho, marrom, avermelhado. As primeiras versões latinas e siricas tinham malhado. A grega usa 2 adjetivos que significam com manchas e com muitas cores. Em Zacarias 6,6, a hesitação é quanto cinza malhado, e a palavra que acompanha. O cavalo no texto em foco é vermelho. O vermelho é também símbolo da guerra. Essa cor, como veremos no Apocalipse, tem quase sempre sentido desfavorável. Um grande dragão vermelho. Apocalipse 12:6 fala de um grande dragão vermelho. Apocalipse 17, verso 6 fala de uma besta de cor escarlata, vermelha. A grande meretriz, uma mulher, estava vestida de púrpura e de escarlate. Apocalipse 17, 4, parte A, vermelho também. As mercadorias da grande Babilônia, de púrpura, de seda e de escarlate. Apocalipse 18, 12. A seguir, a grande Babilônia está vestida de púrpura e de escarlata, vermelho. Apocalipse 18, 16. As guerras serão tremendas, seguidas pela vingança, peste, etc. O cavaleiro em foco nada disse, apenas cavalgou e permitiu que a cor do seu cavalo o identificasse. Cavalo vermelho era o seu e foi-lhe concedido que tirasse a paz da terra e levar os homens a se matarem uns aos outros. Levava uma grande espada que, como os outros mais detalhes nos leva a crer, seja ele o símbolo da guerra. Tudo isso e mais ainda terá lugar no tempo sombrio da grande tribulação, quando se ouvirá uma voz a dizer: a paz é tirada da terra. Segundo os anais da história, o mundo já sofreu até 1914, a Primeira Guerra Mundial, 901 guerras principais. As guerras serão tremendas, simbolizadas pelo tamanho da espada. A guerra segue a fome, a sede, a pestilência, a morte, etc. Isso se dará em consequência da rejeição do príncipe da paz. Então, como eles rejeitaram o Cordeiro de Deus, no capítulo 5, que tira o pecado do mundo, que é o príncipe da paz, vai vir guerra. Então, o que eles mais temiam virá sobre a humanidade. Virá o engano, virá a guerra. Então, esse cavalo, ele é Meu Deus. interessante Tá do céu. estudar sobre ele. Glória a Deus. A grande tribulação será um tempo de violência e mortes interminentes, guerras e assassinatos. A vontade de se implantar a paz, da qual fala-nos a história, vezes sem contas, será substituída por uma disposição provocativa e bélica de guerra. Haverá uma explosão de ódio, ressentimento, crime, devassidão, anarquia. As guerras e conquistas farão parte do julgamento divino. Com a paz tirada da terra, o mundo não conhecerá tranquilidade, até que o príncipe da paz retorne, trazendo fim ao domínio do anticristo, estabelecendo o reino milenial de Deus sobre todo o globo. Então, Aleluia. Glória a Deus. essa falta de paz que haverá na terra fará com que o homem reflita sobre isso. Que somente Deus pode trazer paz na terra. Somente Ele. Quando Jesus Cristo nasce, que os anjos cantam? Paz na terra. Então Ele estava ali para trazer paz, luz. Mas a Bíblia diz que os homens quiseram as trevas, a escuridão
o ódio. Então eles vão receber o que eles quiseram receber. Vão colher aquilo que eles plantaram. Então, a paz fala sobre isso, ser tirado a paz. Imagine se a paz fosse tirada da tua vida hoje. E aí? Imagina agora sendo tirado de todo mundo de uma vez só. Isso é escuridão só. Um desconfiando do outro, um tendo raiva do outro, tendo ódio do outro. Então vai ser assassinato, vai ser crime, vai ser rebeliões, vai ser, os irmãos nem imaginam o que vai ser. Cadeias inteiras em rebeliões, tráfico lutando contra a polícia, polícia contra a população inocente, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade. Vai faltar comida também, vai faltar muitas coisas, então vai haver brigas por comida. Então os irmãos, imagina só como é que vai ser o negócio vai ser feio. Vamos para o próximo cavaleiro, o terceiro selo. Verso número 5 e 6. Versos 5 e 6. Diz assim: E quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem ver. Então vi, eis um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 6 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui fala-se sobre o terceiro cavaleiro, cavalo preto. A cor do cavalo tem um aspecto tristonho, sombrio, funesto e inanimado, simboliza a fome. Este cavaleiro tem uma missão a cumprir, te dar a fome durante o período da grande tribulação, como bem descreve o profeta Jeremias em suas lamentações. A nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 10, onde fala que a pele se pegou o osso por causa da fome que houve em Jerusalém, porque eles desobedeceram a Deus. A incumbência do terceiro cavaleiro será impedir que a fome varra toda a humanidade. Ele chamará a fome, mas ao mesmo tempo a controlará. Fala também do desequilíbrio que certamente haverá durante o reinado cruel da besta. O profeta Daniel, descrevendo esse tempo do fim, diz: Assim, por uma parte, o reino da besta será forte e por outra será frágil. Daniel 2, verso 42, parte B. O império da besta será forte como ferro diante dos homens, porém frágil como barro diante dos flagelos de Deus, da ira de Deus, que está em Daniel 2, verso 40 ao 45. Não sei se os irmãos lembram dessa passagem, vou falar rapidamente. Nabucodonosor tem um sonho, ele pede para os astrólogos interpretar, para os magos, ninguém consegue, então ele vai matar todo mundo. Daniel fica sabendo disso, vai lá, no capítulo 1, chama seus amigos, Deus revela para ele o sonho, o significado, ele chega até Nabucodonosor, fala o sonho que ele teve e o significado, pois nem Nabucodonosor lembrava mais do sonho que ele tinha tido. Esse sonho é uma estátua, os irmãos já ouviram falar desse sonho? Cabeça de ouro, aí o braço o tronco de prata, e a última parte desse sonho é os pés. Tinha 10 dedos, que simboliza os 10 chifres, os 10 dedos que vão apoiar a besta. Isso é Apocalipse 3, estou falando bem rápido para os irmãos. Porque nós vamos chegar lá depois, vamos ver detalhadamente, que metade desse pé é barro e ferro, que representa o reino do anticristo, que será forte para os homens, mas será fraco diante dos flagelos da ira de Deus. E depois virá uma pedra, sem auxílio de mão alguma, e vai derrubar essa estátua. Então essa pedra vai simbolizar o reino de Deus, o reino de Cristo, que vai começar. Então Daniel viu a história do mundo inteiro. Nabucodonosor, pelo contrário, ele viu a história do mundo inteiro, começando com ele mesmo, que era o rei da Babilônia, passou pelo império dos Medos e Persas, depois pelo império dos gregos, que é a parte da cintura, depois pelo império romano, que é as pernas de ferro, e depois pela parte do anticristo. Então até hoje nós estamos na época do Império Romano. Não começou ainda os pés de barro, que Daniel viu lá no capítulo 2 de Daniel. E depois de começar aquele, tem 7 anos, depois então começa o reino de Cristo.
Então, nesse período já passou milhares de anos. Olha o mistério de Deus, que é o período da igreja. Então, esse cavaleiro ele tem por objetivo controlar a fome que vai haver no mundo, para não matar todo mundo, porque senão todos morreriam de fome. Esse cavaleiro, portanto, representa a fome que vai varrer a humanidade. Em período de escassez, os comestíveis precisam ser pesados com extremo rigor. Em tempos de abundância, são distribuídos em grandes quantidades, que não podem ser pesados com balança de mão. A figura espectral de fome levará na mão do cavaleiro uma balança vazia. Então o cavaleiro tem uma balança, leva a seu, creio o quê? Que o alimento será muito valioso nessa época, muito caro. Nós vimos esses dias da inflação, não foi nem forte, o tomate foi para quase R$10 aqui. Agora diz que abaixou, está abaixo no mercado. Mas imagine só todas as coisas subindo. Você vai comprar um quilo de carne, 100, 200, 300 reais. Vai ser mais ou menos por aí ou até pior o que vai acontecer. Então, haverá essa fome na terra, na grande tribulação. Oh, aleluia! Uma medida de trigo. O que significa isso? Uma medida de trigo por um dinheiro, 6 medidas de cevada por um dinheiro. Não beneficia o azeite e o vinho. Então, isso mostra que o dinheiro daquela época, a moeda romana, o denário ou o dinheiro, era o dinheiro de um dia de serviço. Então, a pessoa literalmente vai trabalhar só para comer e o mais do mais necessário ainda, sem luxo nenhum. E a palavra não danifique o azeite e o vinho significa o quê? Que é sinal de que iria faltar também. Em resumo, escassez, fome e grande miséria. Ou seja, para não danificar, para que Deus pudesse, a missão do cavaleiro era preservar o azeite e o vinho, ou a uva, o suco da uva. Então, essa é a missão deste cavaleiro que traz a fome. Verso 7. O quarto cavaleiro, o quarto selo. Então nós vamos ver que é tudo meio por ordem. Vem a guerra, depois vem a fome. Consequentemente, por que vem a fome? Porque quando os países vão entrar em guerra, eles entram em dívida com o banco. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas todos os países do mundo devem para os bancos. Até mesmo os Estados Unidos devem para o banco, para os bancários mundiais. Então eles emprestam dinheiro do banco para construir armas, guerras. Então o que acontece? Eles financiam uma parte, investem numa parte e as outras vão deixar de lado. O que acontece? Depois da guerra vem a fome. E depois da fome vem isso aqui que nós vamos ver agora. O quarto selo. Então é tudo em ordem cronológica. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Algumas traduções dizem da besta fera. Com a abertura do quarto selo, o animal diz: vem ver. Cada um desses seres viventes introduz nova visão a João, que ainda se acha nas proximidades do trono no céu. A cadavérica palidez do cavalo amarelo do quarto selo fala da pestilência e da morte. A própria morte é mostrada como se for uma pessoa montada num cavalo, tendo o inferno ou o Hades de alguma forma o seguindo. Embora fosse o Hades para o grego antigo um termo usado de maneira generalizada para designar a moradia da morte, aqui, como em todo o Novo Testamento, é um local de punição, correspondente à ideia que temos do inferno nos dias de hoje. São dados à morte e ao inferno poder e autoridade sobre os perversos, que morreram na presente era. Os mortos estão recebendo os seus salários, que é a morte, preço do pecado. Estes colocaram-se tanto como escravos do pecado
Consequentemente, a morte e o inferno possuem autoridade e poder sobre eles. A morte fica com o corpo e o inferno com a alma. Concluímos então que nesta parte da grande tribulação, 1/4 da população do mundo há de morrer, 1/4 parte da terra. Tais mortes, contudo, mas como resultado dos 4 primeiros selos, incluindo os ataques das bestas da terra. A Bíblia não especifica claramente quando essa destruição há de acontecer. Entretanto, este é o último cavaleiro, e a severidade do julgamento indica que tais acontecimentos dar-se-ão quando o mundo estiver no auge da tribulação. Alguns colocam estes fatos no início da segunda metade da grande tribulação, quando o julgamento tiver atingido um ponto tão severo que poucas pessoas vão sobreviver. Então, isso é o que alguns teólogos creem, que esse período do 4º cavaleiro já será ou na metade ou quase no final da grande tribulação. Até Jesus disse, aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne iria sobreviver. Então a 4ª parte da terra vai morrer. Quantas pessoas existem hoje na terra? 7 milhões. Qual que é a 4ª parte de 7 milhões? Divide por 4, 7. 2, 4, 6, 8. Então não é 2. 1,5 bilhão, mais ou menos? Mais ou menos por aí. 1,5 bilhão de pessoas morrerão em toda a terra. Isso nesse 4º cavaleiro. Fora todos os outros tinham morrido já. Os que estiverem vivos nessa época. Então, tem muita gente que irá morrer. Esse cavaleiro, esse cavalo amarelo, seu cavaleiro, tem um nome. É o único que tem um nome, percebeu, hein? Os outros não têm nome. Esse tem o nome, morte. E o inferno estava seguindo. Então a morte, tirando a vida deles nessa terra, e o inferno engolindo as almas deles para sempre. Meu Deus. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, ou seja, Deus permitiu autoridade para eles. 4ª parte da terra, para matar a espada. Então muitos morreram pela espada, pela guerra, do cavaleiro vermelho, segundo cavaleiro, pela fome, que é o do 3º cavaleiro, cavaleiro preto, e com a mortandade, que é o próprio cavaleiro da morte, e por meio das feras da terra. O que será essa fera, né? Será os leões, que vão... Não dá para saber, é um mistério. Se é simbólico isso aqui, se é literal. O que será essas feras? Será os demônios? Que terão poder a mais para promover a destruição, hein? Porque nós vamos ver lá no final que alguns vão ter poder para promover uma destruição inimaginável sobre o planeta Terra. Então, que nós possamos andar com o Senhor Cristo Jesus, para não estar de maneira alguma presente nesse período. O 5º selo, verso 9. Abre aí, verso 9. Glória a Deus. Agora a leitura é um pouquinho mais extensa, que é o verso 11. Eu gosto dessa palavra aqui que vai... Olha o que vai falar, irmãos. Verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi-lhe dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aqui nós vemos o Cordeiro de Deus, o trono abrindo o 5º selo. Quando ele abre o 5º selo, João vê debaixo do altar dos céus as almas dos mártires, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que sustentavam. Então, creio eu que João viu ali Estevão, Policarpo, Pedro, Paulo,
e tantos outros que morreram e que foram mortos, apedrejados, ao fio da espada, queimados, por causa do testemunho de Deus, da palavra de Deus, de não negar o nome santo de Jesus de Nazaré. Então esse grupo é o grupo daqueles que foram mortos. Meu Deus! Por que debaixo do altar? Olha só uma curiosidade bíblica para os irmãos verem. Alguns estudiosos supõem que assim como o sangue escorria para a valeta que havia ao pé do altar, assim como a vida está no sangue, assim também aqueles mártires cujo sangue foi derramado tomarão a posição correspondente ao sangue dos sacrifícios. Os textos de Filipenses 2,17, 2 Timóteo 4,6, vê os mártires como sacrifícios oferecidos a Deus. Portanto, o martírio à face da terra, como se a vida fosse oferecida a Deus em sacrifício celestial. Tem esse significado. Há no Novo Testamento 3 expressões aplicadas ao lugar que o cristão, ao deixar essa vida, entra na eternidade: o paraíso, o seio de Abraão e debaixo do altar. 2 pontos importantes devem ser notados aqui. Os mártires, durante o tempo da dispensação da graça, serão coroados. Os mártires da grande tribulação receberão palmas em suas mãos. Então, que tem 2 formas de premiação aos mártires. Os da dispensação da graça, que a nós serão coroados. Os que morrerem nesses 7 anos do anticristo vão receber palmas nas mãos. Então, é uma forma de Deus premiar os seus servos. Então aqui nós vemos algo interessante, que aqueles mártires foram sacrifícios para Deus, não como foi o de Jesus, de salvação para nós, mas a vida deles foi recebida para Deus como sacrifício, que é uma base bíblica. A Bíblia diz em Salmos: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus disse na palavra que para os santos dele a morte é preciosa, ou seja, a morte de Estevão, de todos eles, é preciosa para Deus. Tanto que quando Estevão estava na beira da morte já, Cristo estava em pé à direita de Deus, não estava sentado, estava em pé. Eu vou ler lá o texto para você ver, e ele estava em pé à direita de Deus. Então, isso é o que Cristo faz e espera o seu povo no céu. Tem uma doutrina que diz que no céu as pessoas não terão lembranças do que ocorreu na terra. Mas o texto tem que mostra o texto. Eles tinham lembrança ou não? O que eles clamavam? O vingança. Não era pessoal essa vingança. Era vingança celestial. Não podemos confundir as coisas. Olha lá. Eles se dirigem a Deus como Senhor, usando uma palavra que significa mestre ou dono, reconhecendo-lhe a autoridade e a majestade divina. Ao clamarem, eles referem-se também ao seu caráter, santo e verdadeiro. Então aqui nós aprendemos até com eles a clamar a Deus. Eles chamam Deus de Senhor, chamam Deus de santo e verdadeiro. Então, isso é uma oração que exalta, que enaltece a Deus. Meu Deus, meu Deus. Seu clamor não é, contudo, por vingança pessoal. Então, se o sistema estivesse ali clamando, não estava clamando por vingança pessoal. O clamor deles é o que significa. Seu clamor, contudo, não é por vingança pessoal. Observemos, porém, que já se havia passado do tempo para a oração da tolerância. É chegada a hora do julgamento de Deus. A vingança pela qual clama não é algo que satisfaça um desejo pessoal, pois foram eles martirizados por terem os incrédulos rejeitado a palavra de Deus e o Cristo que pregavam. Como os ímpios tentam barrar o avanço do reino de Deus, é justo que o Senhor os puna. Nada há de impedir o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. O que os mártires reivindicam é o cumprimento da profecia de 2 Tessalonicenses 1, verso 4 e 10.
É o que nós lemos lá, que Cristo virá como labaredo de fogo para julgar os ímpios e aqueles que rejeitam o Evangelho. Ele garante que, ao aproximar-se o fim da tribulação, Jesus aparecerá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, Cristo glorificado será visto de maneira majestosa entre os santos, que estarão com ele e hão de participar da sua glória. Os mártires que se acham sobre o altar desejam-lhe a glória, almejam participar desta vitória. Para encorajá-los, dá-lhes o Senhor roupas brancas que simbolizam a justiça. Então, por que eles estão clamando por vingança na terra, por justiça? Note que quando Estevão estava na terra, quando ele foi apedrejado, ele não clamou por vingança, ele clamou por perdão. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Não lhes impute este pecado. Mas o tempo da tolerância, da paciência, acabou. Agora começou o tempo da tribulação. O tempo do juízo. O tempo da vingança. A Bíblia diz assim: não vinguei-vos a vós mesmos, mas dai lugar à vingança, porque minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Eu é que retribuirei a cada um segundo as suas obras. Então, o que eles estão reivindicando, clamando no céu, é para que a justiça e a santidade de Deus sejam vingadas sobre a terra. Sobre os ímpios, aqueles que querem impedir o aborto de Deus, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Não lhes restará outra coisa a não ser juízo e julgamento vindouro. Só que o Senhor disse assim, ó: então a cada um deles foi dada uma vestidura e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então Deus sabe o número daqueles que haveriam de ser mortos aí, que não estaria completo o número dos salvos, mas haveria mais gente para morrer ainda, por causa do nome deles. Então ele dá uma veste branca para eles e manda eles descansarem ali, repousarem até que então o julgamento seja manifesto. Hoje é o dia da salvação, mas haverá o dia do juízo final, o dia do julgamento. Então, é isso que Apocalipse mostra. O sexto selo. O sexto selo. Verso 12. Apocalipse 6, verso 12. Então, quem diz que não vai se lembrar das coisas, tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que lá no inferno, o rico se lembrava da vida que tinha na terra. Porque no céu, os mártires também se lembravam. Então, haverá sim lembranças. Não sabemos se elas serão sempre, ou chegará um momento que elas serão todas tiradas, mas haverá lembranças. Pelo menos com as coisas de Deus, haverá lembranças, irmãos. É o que a Bíblia deixa bem claro. Tem uma doutrina que ensina que quando o homem morre, ele dorme. A alma dele dorme, o espírito dorme. Só vai acordar para o juízo final. Só que o corpo sim dorme, descansa, vira pó. Mas o espírito e a alma jamais vão dormir, porque são eternos. O espírito não cansa, a alma não cansa. São eternos. Então, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus, seu Deus. Como ensina a palavra de Deus. Apocalipse 6, 12 diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. Olha que forte isso, irmão. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé? Quem é que pode subsistir diante da ira de Deus e do cordeiro?
Aleluia! Aqui nós vemos o sexto selo. Aqui. Esse sexto selo. Ele é fortíssimo, irmãos. Diz que o sol se tornou negro. Em Mateus 24, verso 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, do verso 2, 3, 4, 5, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Está em Mateus 24, 29. Se você ler lá, vai estar igualzinho aqui. Interessante ou não? O sol se tornou negro. O escurecimento do sol e da lua está predito pelo profeta Joel. Joel 2:31. O profeta profetizou isso, irmão. Muita gente não... Joel capítulo 2. Joel 2, verso 31. Diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha lá, o dia do Senhor. Joel também já profetizou a vinda do Senhor. Há muitos e muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Diz que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. O leitor deve observar que a quinta taça, referida no Apocalipse 16:10, será um julgamento na forma de trevas, que deixará os homens profundamente angustiados. Já a segunda e terceira dessas taças preditas no Apocalipse prevê modificações extraordinárias nas massas de águas, a tal ponto de serem transformadas em sangue. E a lua tornou-se como sangue, provavelmente devido ao mesmo acontecimento acima descrito, que quase apagarão a luz do sol. Ambos conjuntamente se tornarão negros, como um saco de silício. O silício ou crina era um pano grosseiro, no grego de herne, sacos, de onde vem o vocábulo moderno saco. Na qualidade era feito de pelos de cabra exportado pela Cilícia. Naturalmente de cor negra, conforme o presente versículo indica, era ter sido usado como sinal de luto. Então, o sol entrou de luto, como um saco de silício, se escureceu. Agora, os juízos de Deus não só afetam a terra, mas afetam o universo também. As estrelas, o sol, a lua, tudo começa a ser movido do lugar. O sol torna-se negro, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, os meteoros, os meteoritos. Nós vimos aí esses dias que passou um meteoro. Não sei se ele caiu, mas pelo que eu vi ali na reportagem, ele só passou perto da Rússia, viu, Defesa? Mas que já fez um estado, pode passar perto, meteoro. Agora imagina várias estrelas do céu caindo, meteoros. Quando eu falo aqui estrelas do céu, isso aqui se refere aos meteoritos, aos meteoros, às pedras luminosas que irão cair sobre a face da terra. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Os montes, então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. Aleluia! Para mover montanha, para mover ilha do lugar, o que é necessário? Terremoto. Então haverá, segundo a Bíblia aqui, haverá um grande terremoto que vai mover as ilhas do lugar, que vai mover as coisas do lugar, que vai mover toda a ilha, toda a montanha do seu lugar. E o mais interessante é que diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e vão dizer aos montes: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Meu Deus! Então, esse julgamento de Deus vai trazer os homens do terror. Em vez de eles se renderem a Deus, eles terão medo, eles fugirão de Deus. Vão fazer como Adão. Adão, o que ele fez? Tentou se esconder de Deus. Então, o que o homem acha na cabeça? O homem acha que consegue se esconder de Deus. Daquele que está em todo lugar, daquele que criou tudo,
daquele que sabe de tudo. Olha como que o homem é mau. O homem prefere se esconder de Deus e pedir para a montanha cair sobre ele do que se render a Deus. Já parou para pensar? O homem prefere se esconder nas cavernas, nos rochedos e querer cometer um suicídio, não, talvez nem coragem para cometer suicídio eles têm, mas eles querem que o terremoto derrube a pedra e mate todos eles ali, sufocados, do que tem que prestar contas e estar diante da face de Deus. Esse é o maior terror do homem. Esse é o maior terror. Saber que um dia todos estarão diante de Deus, diante da face de Deus, diante do julgamento, diante do juízo do Todo-Poderoso. Então eles vão temer, eles vão clamar, vão se esconder nas cavernas, com medo de Deus. Como fez Adão e Eva. Quando Deus estava indo pelo jardim, o que eles fizeram? Se esconderam. O que Jonas fez? Fugiu de Deus. Então, nem o homem consegue fugir de Deus, nem o mortal consegue fugir de Deus, irmãos. Então, nós temos que orar, temos que nos render a Deus. Você tem que se render a Deus. Nós temos que se render a Deus. É melhor ser abraçados pelo amor de Deus do que ser sacudidos pela ira de Deus. É melhor ser abraçados e acolhidos pela graça e misericórdia de Deus do que ser despidos pelo fogo purificador do juízo final de Deus. Aleluia! Olha o respeito que a criação tem para com Deus. Enquanto o homem se esconde, o sol até se apaga para deixar a luz de Deus brilhar. A lua até se torna em sangue para deixar a luz de Deus brilhar. As estrelas saem do caminho. Tudo sai do caminho. O céu se recolhe para que Deus, o Todo-Poderoso, seja glorificado, seja exaltado na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Se esconderam na caverna. O texto tem foco fala de homens se escondendo da ira de Deus. Nossos pais, Adão e Eva, se esconderam da santidade divina. Alguns acham que as grandes monarquias têm de desaparecer e que todos os sistemas de governo serão democráticos no mundo. Mas vemos nos versículos que haverá reis, soldados, tribunos e militares até o fim de nossa era. Uma série de 7 fenômenos na natureza: terra, sol, lua, estrelas, céus, montanhas e ilhas, ferem 7, ou a totalidade, categorias de pessoas, reis, grandes, magnatas, ricos, tribunos, poderosos, servos livres. Todos procuram escapar à justiça de Deus, procurando fugir para onde, ou mesmo desejam a própria destruição. Há ainda para os homens, viajando para o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, uma rocha onde pode abrigar-se. Há ainda montes onde se acha segurança, costas das convulsões que sobrevirão à terra. A rocha secular, os montes são a salvação em Cristo Jesus, como diz o Espírito Santo. Eis agora o tempo aceitado. Eis agora o dia da salvação. Os homens procurarão se esconder da face de Deus no Cristo, mas em vão, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Salmo 139, Hebreus 4:13. O homem, na qualidade de ser criado, é obstinado, só aprende mediante a punição. Então eles diziam aos montes para cair sobre nós. Sabe onde tem isso na Bíblia? Lucas 23, versículo 30. Diz assim: então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e outeiros cobrimos. Está lá em Lucas 23, versículo 30. Jesus está falando dos últimos tempos. Ele vai falar que as pessoas vão se esconder nos rochedos e vão dizer às árvores: cai sobre nós e nos livre da ira de Deus e daquele que está assentado no trono de Deus. Então é o dia da ira de Deus, irmãos. É vindo o grande dia da sua ira. É o que nós lemos aqui no verso de número 6. A ira de Deus. É vindo o grande dia da sua ira. Textos bíblicos mostram que a ira de Deus pode manifestar-se cada dia. Virá por ele um dia particular, reservado à manifestação da ira divina. O dia do Senhor será o dia de ira e de indignação
predita. Sofonias, capítulo 1, o dia da ira de Deus. Então esse é o Deus da Bíblia, irmão. É o Deus do amor e é o Deus que derramará sua ira sobre a face da terra. Sofonias, capítulo 1, verso 15. Diz assim: aquele dia é um dia de indignação. Aleluia. Vamos ao 14. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra a cidade forte, e contra as torres altas. E angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias, capítulo 1, verso 14 ao 18. Percebeu já o que ele falou aqui, profeta? Palavras fortíssimas. Aleluia. Sobre a ira, o juízo de Deus sobre toda a terra, toda a humanidade. Então isso será a grande tribulação. Dia de trevas e não de luz. Dia de sofrimento, dia de angústia. O profeta chegava a dizer: ai de vós que desejais o dia do Senhor, pois será dia de trevas e não de luz. Será dia de juízo, será dia de julgamento para todos os moradores da terra. Onde os homens vão ter ânsia, vão desmaiar, vão sentir medo e pânico, porque serão confrontados com a ira do Deus Todo-Poderoso. Então, analise bem aí a palavra ira. Deus, a Bíblia diz em Salmos que Deus é um Deus que se ira todo o dia. E se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Então essa é a palavra de Deus do Apocalipse. O dia da misericórdia acabou. O dia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo acabou. Agora é a manifestação do leão da tribo de Judá. Agora é a manifestação da ira de Deus. Por isso eu digo para os irmãos, fazendo uma apanhada de todo esse capítulo, vale a pena ser fiel a Deus. Porque os fiéis vão estar debaixo do altar. Os fiéis vão estar salvos da ira de Deus. Vão estar salvos. Por quê? Porque a ira de Deus foi depositada já sobre Cristo. Não precisamos mais sofrer a ira de Deus. Jesus levou a ira de Deus em nosso lugar. Jesus levou naquela cruz. Jesus levou naquele sacrifício. Toda a ira que Deus tinha contra nós, contra o nosso pecado, nossas rebeliões, nossos pensamentos, palavras, ações. Todo o castigo que nós merecíamos, Ele levou naquela cruz, diz a Bíblia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. No Getsêmani Ele clamou e suou gotas de sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice da tua ira, que eu vou ter que beber em lugar da humanidade, em lugar de salvos, em lugar daqueles que vão me aceitar, daqueles que vão nascer de novo. Ele bebeu a ira em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos beber de seu amor. Ele carregou a coroa de juízo, a coroa de espinhos, para nós termos uma coroa de glória. Ele carregou aquela cruz para que nós pudéssemos no céu ter uma veste branca, palmas nas mãos, para louvar e entoar louvores a Deus eternamente. Aleluia! Então Ele nos salvou da ira. João Batista disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O homem pode fugir a vida inteira da ira vindoura, mas vai chegar um momento que não vai ter como fugir mais. E nesse texto que nós lemos já não tinha como fugir mais.
chegou o dia do juízo. Os homens se esconderam na caverna, se esconderam nas rochas, diziam aos bosques, cai sobre nós, nos mata, nós preferimos morrer aqui agora sufocado e esmagado, do que ter que encarar aquele que está sentado no trono e aquele que, o Cordeiro, a ira deles. Então esse é o Deus, irmãos, da Bíblia, o Deus que se ira. E Jesus já levou a ira em nosso lugar. Só que todos esses que vão sofrer foram que rejeitaram esse sacrifício. Rejeitaram o Criador de todas as coisas, então suportarão e sofrerão as consequências dos seus pecados. Amém? Vamos orar. Amém. Agradecendo a Deus por esta palavra. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Eu acho que, com tudo que o Brasil sofreu também, assim, no tempo da escravidão, não acho que ele passou por uma sombrinha só no goião, do visto daqueles países para lá. Só uma sombrinha O que você explica para mim? do que vai acontecendo no planeta Terra. Não, fala assim, agora estou mudando um pouco da escravidão. Em vista daqueles países, eu acho que o Brasil pegou tempo de escravidão também. Mas eu acho que, uma reportagem que eu vi lá, rapaz, eles deixavam os escravos com fome. Talvez quem aguentava mais tempo. Os escravos morriam de fome. O negócio era terrível, né? Os que morriam primeiro, é quem já morreu mesmo. Porque quem ficava por último, aí não deixava morrer não. Vendia caro. Vendia caro. Não aguentava mais tempo para trabalhar. Só por Deus, né? Então eu acho que o Brasil passou, sim, mas já não pegou, porque o Brasil é novo, né? Não tem 500 anos. 500 anos, né? Pegou o quê? 400? Pegou um pouco de tempo ainda. 300 e poucos Comparado anos. da Europa, lá, a Ásia, é novo ainda. Em vista daqueles lugares, aqueles Aham. para lá, né? Levou 300 e poucos anos de escravidão, né? Mais ou menos. Mas só Deus aí. Vamos orar, meus amados. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estar aqui nessa noite, por aprender a tua palavra, por estar estudando, meu Deus. Sempre o livro do Apocalipse é um livro difícil, meu Deus. Mas é um livro maravilhoso, porque nos relata o grande amor de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Nos relata que Deus ouve as nossas orações, que Deus tem um lugar para os que são fiéis a Ele, que Deus é um Deus justo que julgará toda a terra, que Deus é um Deus Senhor de todas as coisas, que controla todas as coisas, Senhor. Por isso nós te glorificamos, rendemos a ti louvor, perdoa os pecados, meu Deus. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, abre nossos olhos, dá-nos um coração puro, ajuda-nos a andar em santidade, andar na tua verdade, andar na tua palavra, andar na tua lei, meu Deus. Manifesta, Pai, a tua presença em nossa vida. Tem misericórdia de nós, desperta-nos, aviva nosso coração, nossa vida. Derrama o teu Espírito sobre nós. Te queimar a paixão e o Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Derrama, Deus, a tua graça sobre nós, sobre a tua igreja, sobre essa cidade, sobre esse povo, Pai. Trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo manifestação do teu poder, Senhor. Opera a transformação, opera, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a estar preparados para a tua vida, para a tua volta. Tem compaixão, não queremos fazer como Adão e Eva, como Jonas, como um pouco nesse texto, fugir do Senhor, se esconder do Senhor, mas queremos se entregar voluntariamente, espontaneamente a Ti, prostrando-nos de joelhos diante de Ti, como aqueles 24 anciãos fizeram no capítulo 5, colocando as coroas no chão, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e está vivo de receber a honra, a glória, a força, o poder, a riqueza, a sabedoria, a ação de graça, porque foste morto com teu sangue compraste para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, nos constituíste para Deus um reino sacerdotal. Ó Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, Criador de todas as coisas, soberano dos céus.
Senhor, dominador, santo e verdadeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Leão da tribo de Judá, te rendemos glória e honra em nome de Jesus. Amém.